Bom dia, meus irmãos amigos. À medida que a consciência humana se expande, novas informações se tornam mais compreendidas. As dúvidas diluídas preenchem agora o molde da verdade que se torna objeto de evolução. A compreensão capta o que do púlpito do universo é explanado pelos seres acima de nós humanos. As mensagens chegam suaves como a brisa e os despertos sabem bem como aproveitar toda essa serenidade. Hoje falarei para aqueles que querem saborear a ascensão junto com o planeta Terra. Quero dizer que é preciso bailar nos movimentos que essa transição planetária vem causando. Tentar decifrar os enigmas de algumas mensagens, insistir na compreensão de algumas informações por mais difícil que pareça, o entendimento chegará. Uma criança, quando começa a falar, reproduz o que lhe é passado, porém, à medida que cresce, evolui, passa a compreender os significados das palavras. Assim, como queremos evoluir, precisamos compreender melhor o que somos em verdade. Lembrando que não possuímos muitos recursos aqui neste planeta, tudo são possibilidades. Mas em nós, existe um grande arquivo de memórias do qual devemos explorá-lo. Pois bem, hoje fui intuído a falar do nosso ser espiritual. Assim, peço que deixem sobre o tempo todas as informações que você possui sobre o tema. Ouça com atenção, como um leigo no assunto, depois de absorvida tais informações, você junte as suas antigas e aprimore o seu pensar. Uma palavra nova, que não estava em meu dicionário, vem sendo dita constantemente por muitos irmãos amigos. A ouço em mensagens, em conversas com alguns amigos espiritualistas, porém, para mim essa palavra definia algo de forma tão complexa, que eu comecei a fazer de conta que a conhecia. Mas eu estava enganando a quem senão a mim mesmo. E mais, eu estava ignorando a oportunidade de ampliar os meus conhecimentos. Então trouxe até você que me ouve agora o que entendi sobre as mônadas. Você deve estar aí em meio a inúmeras interrogações. Relaxe. Eu também me vi assim. Então que seja a primeira de muitas vezes que você receba conteúdos com esse tema. Essa palavra mônada precisava ser definida antes mesmo de compreendida. Assim fui direto à sua definição. Mônada é um conceito-chave na filosofia de Leibniz. No sistema filosófico deste autor, significa substância simples que se traduz por único, simples. Como tal, faz parte dos compostos, sendo ela própria sem partes e, portanto, indissolúvel e indestrutível. Origem em Wikipédia. Essa definição não me levou muito longe, por isso fui à busca de mais definições. Senti que o caminho para o entendimento não seria fácil, mas desistir não estava em meus planos. Observe esta outra definição. Mônada é um organismo primitivo. Unidade orgânica hipotética. Hipotética. Baseado em suposição? Uma suposta unidade orgânica? Assim fica complicado entender, não é? Também acho. Mas é só o começo da caminhada. Precisamos compreender que os nossos irmãos curiosos, estudiosos, buscam definir o indefinível e isso não é tão fácil. Dessa forma fui por outro caminho. Conhecer esse irmão curioso, Leibniz. Olhe o que encontrei. Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em 1646, era um grande matemático, divide com Isaac Newton o título de inventor do cálculo. Em certo sentido, a filosofia leibniziana pode ser entendida justamente como uma tentativa de pensar o indivíduo, ou de desenvolver o conceito de substância individual.
Sem retornar ao dualismo cartesiano e recusando o monismo spinozano, Leibniz vai propor uma metafísica fundamentalmente pluralista, nem duas nem uma substância, mas uma pluralidade infinita de substâncias, as mônadas. Todo ente, vai dizer Leibniz, é composto ou simples. A substância, ou seja, o substrato último da realidade, é simples, é aquilo de que tudo mais é composto. Se ela é simples, então não pode ter partes. Ora, se não pode ter partes, não pode ser dividida, e se não pode ser dividida não pode ser extensa, ou seja, não pode ter propriedades físicas ou espaciais, pois as propriedades físicas são, por natureza, divisíveis. Portanto, esses componentes últimos da realidade, as substâncias, não podem ser pensados à maneira dos átomos dos filósofos atomistas, depois apropriados pela teoria física, são mais adequadamente pensados como substâncias espirituais. Leibniz vai chamar essas substâncias de mônadas. A existência das mônadas é afirmada por Leibniz como uma necessidade lógica, descoberta pela pura razão. Descoberta pela razão. Compreendeu? Esse é o ponto. E ele ainda diz que as mônadas só podem ser criadas ou aniquiladas pela vontade de Deus. Agora vamos olhar pelo prisma espiritual. O termo mônada não aparece nas obras da codificação da doutrina espírita, mas é utilizado por André Luiz em sua obra intitulada Evolução em Dois Mundos, psicografada pelos médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Observe o que diz André Luiz. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, e sob a pressão, espiritualmente dirigida, de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Abrindo uma janela intuitiva, deixei a luz dos conhecimentos contidos no livro dos Espíritos clarear meu caminho na direção de um entendimento. Afinal, as não estava fácil ilustrar, dar forma às informações até então, obtidas. Então fiz a primeira pergunta. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Seguindo minha intuição, fiz a segunda pergunta, que é o Espírito. O princípio inteligente do universo. A terceira pergunta não tardou. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito? Sim. E acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade Universal. Para entendermos melhor o que são as mônadas, partiremos desse farol de luz. Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O grande Sol central cósmico. Toda a criação teve sua gênese nas energias dessa fonte sagrada. O Espírito. Princípio inteligente do universo. É esse princípio, a parte maior de Deus em nós e em toda a criação. Os planetas, as estrelas, tudo o que existe, foi modelado tendo como matéria-prima as energias cedidas do que aprendemos a chamar de Deus. Cada corpo, seja espiritual ou material, para existir necessita de uma quantidade X de energia. Logo, a quantidade de energia contida em uma estrela ou em um planeta não pode ser a mesma contida na formação do ser humano. Vejamos agora um esclarecimento do nosso irmão Vital Froese sobre as mônadas. Essa fonte é aquilo que conhecemos como Deus. Na verdade, é uma consciência una com o todo.
Já dissemos aqui que você é uma semente. Sim, uma semente da fonte, uma semente cósmica. Você foi criado como um átomo semente divino. Esse átomo é o espírito como é conhecido. Mas podemos dizer que ele é o eu superior. Tal átomo possui uma força atômica tão grande, que não pode se aproximar nem de uma galáxia, pois a explodiria. Então, como uma estrela, um planeta ou uma galáxia poderia ser explorada e desenvolvida por tais consciências? Obviamente, a mágica utilizada pelo Criador foi proporcionar a possibilidade de desfragmentar o tal átomo. Então, esse átomo se divide em 12 partes, denominadas superalmas. Essas se dividem em mais 12, ainda assim, com energia suficiente para ser consideradas também superalmas. Só então, uma dessas 144 superalmas se dividem em almas, que podem habitar galáxias, como a nossa Via Láctea. Tais almas ainda possuem energia bastante elevada e não têm a permissão para habitar planetas de terceira dimensão como a Terra. Então, essas almas se subdividem em fractais, ou seja, fragmentos de si mesma, e esses fractais descem para mundos 3D, experienciar, desenvolver e evoluir não somente tais planetas, mas também a si mesmos. Lembrando que átomo semente divino, espírito, superalma, alma e fractais, são partes sempre de uma mesma consciência, individualizada como mônada. Essas informações podem parecerem complexas. Porém, não fiquem preocupados. Não queiram entendê-las de imediato. O mais importante é saber que agora vocês as têm em seus arquivos de memória. No momento necessário elas serão compreendidas e bem utilizadas. Oriento amorosamente que aceite as novas possibilidades, pois como já dissemos aqui no canal, tudo está em movimento. Aquelas sementes de informações que plantamos em nós no início das nossas jornadas, cresceram em um dia. Nos darão belos e saborosos frutos. A todos um grande abraço fraterno. Do seu espírito irmão.